Amigos, amigas do canal Abiayala, estamos aqui no segundo bloco com o parente Valber da Gama, parente Abaetê. Ele está desde a região da Chapada Diamantina, na Bahia. E nesse segundo bloco vamos falar com o parente sobre temas bem específicos que afetam não somente aos povos indígenas, aos povos afros, aos povos ribeirinhos, aos camponeses, pequenos proprietários rurais, né? Aqueles que trazem a comida para a mesa dos brasileiros e das brasileiras, né? E um tema bastante complexo, inclusive na reunião que nós tivemos também foi tocado esse tema, tanto pela questão do marco equatorial na região da bacia do Rio Amazonas, do Rio Negro, mas que são problemas que estão afetando a humanidade inteira, e acredito que ali, parente, onde você está, também não esteja alheio a essa situação, que é uma situação historicamente, ela vem de uma história de devastação que já começa desde que o primeiro homem branco português, europeu, ocidental, pisou nas terras, inclusive ali onde você está, no estado da Bahia, naquilo que eles combinaram denominar terras de Santa Cruz ou Veracruz, e que inclusive se derrubou a primeira árvore, as nossas parentas árvores foram derrubadas, a primeira árvore para a construção de uma cruz, para logo mais rezar a primeira missa, e com isso esse P branco, por falar assim, se afiança, se assenta nas terras de Pindorama, Pindoretá, e daí nós sabemos o resto da história da colonização luso-ocidental, se se quer chamar assim, porque, como bem você colocou no primeiro bloco, vários outros povos desembarcaram, tanto pelas costas do que hoje é Porto Seguro, tanto na região de Salvador, da Bahia, com uma riqueza histórica e monumental, né? Que traz consigo todo o processo de colonização e também de apagamento e silenciamento das populações que moravam nessas regiões antes de 22 de abril de 1500. Parente, pode ficar à vontade para você expor aqui essa problemática, como que está a situação dos pequenos agricultores rurais, das comunidades indígenas, dos quilombolas, como está a situação, como você vê essa situação e também como você vê esse hálito, esse respiro com a chegada do novo governo, com o presidente Lula à cabeça, que mesmo assim a gente já sabe que junto com ele estão, inclusive, esses velhos arautos que propalam ainda a continuidade dessa colonização. Infelizmente estão ainda juntos, né? Esqueci de acender a luz aqui, rapaz, pro segundo bloco. Mas vamos lá. É, é claro, assim, que toda opinião, ela, ela carrega um pouco daquilo que você viveu profissionalmente, né? E eu vou falar não só, né, juntando aquilo que eu vivi profissionalmente, como aquilo que eu vivi também do meio acadêmico, porque não é só, né, para atender aos anseios dos colonizadores, né, que podem estar nos assistindo, aqueles que têm pensamentos colonizadores ainda que podem estar nos assistindo, não é só um indígena good vibes, amante da natureza que vai vos falar a partir de agora. É uma pessoa também que eu sou formado em gestão ambiental pela Universidade Jorge Amado, antigamente esse era o nome, né? Hoje em dia é Unijorge, e sou pós-graduado em ecologia pela Universidade Metropolitana de Ribeirão Preto. Então eu falo não só do ponto de vista, como eu posso dizer, utópico, né, daquilo que eu sou e daquilo que eu quero ver, como falo do ponto de vista também profissional e acadêmico,
sobre essas questões ambientais e sobre como isso influenciou, influencia e irá influenciar muito mais ainda no futuro da humanidade e no futuro dos nossos povos, né? Por que que eu fiz toda essa enrolação do início para poder falar agora? Porque assim, né? Você citou a questão das árvores, né? As árvores, e aí tem a questão das águas, como a gente até citou algumas pessoas que têm um trabalho magnífico nesse sentido, o Sandro mesmo, né? O nome é Os Rios, a Marta Marcondes com o monitoramento da Billings, tal, né? A Ubi, a Silvia, a Jaqueline e todo o pessoal também da área ambiental aí que trabalha, né, em prol dessas questões, eu vou puxar para o sentido de como nós vemos aqui na nossa região. A nossa região, primeiramente, que desde de 1580, no Tratado Descritivo do Brasil, que foi até os relatos de Gabriel Soares de Souza, que eu falei para você que eu estava relendo hoje, porque é um tratado que é objetivo do meu trabalho de palestra, é objetivo também do meu trabalho como ecólogo, porque é riquíssimo de informações nesse sentido, e do ponto de vista histórico, claro, né? E aí, desde aquela época já se menciona a existência de ouro e pedras preciosas aqui na região, né? Então a especulação mineral já existia desde aquele período que Portugal foi anexada à Espanha. Então quem passou a mandar, né, em Portugal e nessas terras do Brasil foi a Espanha, né? Em 1580 até 1640. É uma coisa assim que incrivelmente muita gente não sabe que Portugal foi comandada pela Espanha nesse período, e quando foi comandado pela Espanha, foi influenciado por diversas outras nações, né? Então, eu acho um erro, assim, muito grande da gente só falar, os portugueses nos roubaram, como às vezes o povo fala, né? Não só eles, todas as nações colonizadoras tiveram seu papel aqui dentro. E aí, né, partindo desse ponto de vista aí do ouro, Jacobina é conhecida como a cidade do ouro, até os dias de hoje, porque na época de Brasil Colônia, foi uma das cidades que mais enviou ouro para a Europa. Então, até hoje existe, né, essa coisa da mineração. Claro que assim a gente tem que diferenciar a mineração de garimpo, porque mineração é uma atividade profissional, garimpo é aquela atividade já mais, né, que é uma atividade profissional também, só que os termos etimológicos que se davam antigamente, garimpo era garimpar mesmo, aquela coisa de peneirar ali, né, aquela coisa bem rústica mesmo. Então, desde esse período já existe essa exploração por aqui e tal, e hoje em dia temos os problemas aqui das torres eólicas, né, que são vendidas como energia limpa, mas não é uma energia limpa, a gente sabe muito bem. Infelizmente, estão ocupando áreas de comunidades quilombolas, áreas de preservação, onde existem assim espécies que são endêmicas, que só tem ali e que vai se perder, né? Onde existem culturas também que são dali e já está se perdendo por causa desse processo colonizador de progresso, né? Como se falam sempre. Eu vejo tudo como retrocesso, na verdade, sabe? Mas, né, querem dar o nome etimológico de progresso, então a gente vamos usar esses termos, né? E aí, em que o meio ambiente fica influenciado nesse sentido? Primeiro, você tem pessoas que viviam aqui, indígenas que viviam aqui, que já sabiam da existência de ouro, que era como os espanhóis diziam, que nós tínhamos uma doença do coração que só esse metal pode aplacar, né? Faziam convencer os indígenas a buscar esse ouro para eles, e pedras preciosas, principalmente esmeraldas, que eles usavam como tembetá no lábio inferior. E aí nos relatos tem muitos relatos riquíssimos, né? 80 léguas do litoral, existem uma serra cheia de pedras verdes que o gentil, como eles relatam, né? Usam para fazer adornos, tal, e por aí vai. Então, cara, isso influencia assim ambientalmente de uma maneira gigantesca, porque desde esse período as pessoas já existiam etnias aqui, indígenas, e aí foram trazidos africanos escravizados, negros da Guiné principalmente, para minerar na região, além
das diversas nacionalidades europeias que já andavam por aqui desde aquele tempo, e devastando o meio ambiente em busca de minério, em busca de tantas outras coisas, né? E isso influencia na vida de todas as pessoas que vivem na região até hoje. Até daquelas que acham que não tem influência nenhuma, com certeza influencia, porque é uma região de mineração, é uma região que assim não temos grandes conflitos, né, entre minerador e sociedade civil, porque graças a assim a talvez seja até uma consciência, né? Eu vejo que a própria mineradora que existe aqui no território, ela consegue compensar judicialmente muito bem os danos que ela causa, porque se a justiça determina que ela tem que fazer isso, a daqui pelo menos eu vejo que faz até além, né? Ah, se precisa destinar dinheiro para recuperação disso, não tem problema, se destina. Mas aquele recurso que foi explorado ali não volta mais, né? E coisa que pouca gente sabe, a maioria das áreas de mineração, desde aquele período de 1580 até hoje, são em áreas de quilombos e áreas de aldeamentos antigos indígenas, né? Inclusive, tem ordens de deslocamentos de aldeamentos indígenas, ordem de combate a mucambos e quilombos na região, por se encontrar minérios no local onde existia e a coroa portuguesa querer se apoderar desses territórios, que não muda muito até hoje, né? Então, assim, como ambientalista, como profissional da área ambiental, como profissional da área da comunicação, como afro, como indígena, eu sou aquela pessoa chata que chega nos movimentos e quer falar sobre meio ambiente, que quer falar sobre os danos que causamos, que quer falar como isso influencia na nossa vida. Desculpe. Na nossa saúde, né? Na saúde dos nossos filhos, no nosso território, no nosso futuro. E aí você sabe que você está indo contra os interesses dos grandes. Quem vem te combater, muitas vezes, Lud, não é o grande, não. Ele está preocupado em ganhar dinheiro, mas ele sabe usar muito bem aqueles que estão entre nós, que infelizmente não despertaram conscientemente ainda para quem são, qual a nossa realidade, como estamos sendo explorados, como estamos sendo dizimados, como estamos sendo genocidados, que muitas vezes vem contra nós, porque foi isso que o sistema sempre fez. Para explorar os minérios, para explorar os recursos ambientais, como a primeira árvore, como o ouro, como as demais pedras preciosas, como tudo, eles usaram muitos de nós para combater outros de nós, porque divide para conquistar. E aí, depois que nós estamos aí em conflitos entre nós mesmos, eles vêm e abocanham aquilo que eles querem, né? Sem muitas vezes a gente nem perceber. Então, cara, é um conflito diário, né? Um cara que vem falar de cultura, vem falar de meio ambiente, é praticamente você está se colocando como alvo, sem querer ser alvo, mas infelizmente nos dias atuais de colonização, que eu acredito que é até pior do que naqueles tempos hoje em dia. Eu acredito que hoje em dia somos muito mais severamente colonizados do que naquele tempo. Pessoas como eu, como você, eles não querem, Lu. Eles não querem, em lugar nenhum. Então é complicado você estar todas essas frentes, né? Do povo afro, do povo indígena, do meio ambiente, de tudo, a família, tudo. Mas o É, meu chamado é esse, né? isso, parente, eu gostei muito dessa sua fala, que é uma das coisas que eu também venho colocando, e por isso a gente às vezes é escorraçado, né? De que a questão climática e ambiental não depende dos interesses desses grupos, desses paladines, né, da, 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 da justiça, ou do progresso, do desenvolvimento, da prosperidade, que são três palavras que eles utilizam muito como se uma programação neurolinguística, né? Mas a população, as pessoas comuns, elas precisam abrir sua mente para entender que também cada um dos passos que nós damos vai ter ressonância no próximo, dos nossos pares,
naquilo que ainda combina chamar de natureza, como se estivesse lá longe, que é algo que a subjetividade ocidental conseguiu introjetar nas pessoas e que hoje a gente vê com muita numa margem muito mais ampla, porque a própria essa denominada civilização mostrou tanto suas fraquezas, como também os interesses espúrios que se escondem atrás dos grandes grupos e que, através das mídias, das mídias hegemônicas, eles conseguem ainda fazer a cabeça, principalmente das pessoas mais humildes ou das pessoas menos, digamos assim, menos privilegiadas. Não gosto muito dessa palavra, mas uma das coisas na qual a gente bate muito é o discurso ou a retórica neoliberal que ingressa justamente com essas programações neurolinguísticas, consumo, né, produção, desenvolvimento, que você tem de ser alguém na vida segundo o que você compra, segundo o que você possui, né? Esses pequenos discursos, infelizmente, entram na cabeça das pessoas, né? Sim, e a maioria das vezes entra sutilmente, né? São mensagens programadas, como você falou, né? Eu fiz até o gesto assim que é um brainstorm, né? Eles incutem tantas ideias na cabeça das pessoas que as pessoas ficam tão assim distraídas que muitas vezes não percebem o óbvio, né? É a ideia de poluir mesmo a mente para que as pessoas não enxerguem aquilo que está aqui do lado. Por exemplo, voltando um pouco para essa nossa pauta indígena, bom, se eu sou dessa região, eu acredito que se eu for falar, eu tenho que falar com propriedade dos indígenas da minha região, não do Brasil geral, porque assim, o Brasil é muito grande e é assim a infinidade de etnias indígenas diferentes nesse país são imensas, né? E eles procuram nos jogar todos num balaio só, né? Somos sim parentes, somos sim unidos por uma causa única, mas temos as nossas especificidades, né? Por exemplo, os indígenas daqui da região, eles construíam casas de pau a pique e barro, né? Eles construíam, eles não plantavam, porque eles não possuíam ferramentas nem rudimentares para fazer grandes plantações. Na verdade, eles viviam de coleta de mel, de frutos, de legumes, de tal. Eles não consumiam carne humana, né? Não praticavam a antropofagia. Quando eles capturavam alguém, eles utilizavam os serviços dessa pessoa como escravizado também, e depois passou a se comercializar com portugueses e isso mais assim. Então, assim, temos a nossa especificidade nessa questão. E isso envolve o meio ambiente, isso envolve o ambiente em que vivemos. Nesse sentido, eu fui procurar ter contato com outras etnias que são vizinhas daqui. E aí, nessas pesquisas aí, eu falei, rapaz, uma das aldeias mais próximas que temos aqui, aldeia mesmo que ainda guarda como eu não posso dizer só características nem cultura, eu tenho que dizer, guarda muita energia ainda. É a aldeia Massacará dos povos Caimbé, que fica aqui na cidade de Euclides da Cunha, 250 quilômetros daqui de Jacobina, mais ou menos, né? E aí eu lembrei, falei, rapaz, eu tenho um amigo, que é praticamente um irmão, né? Quero até mandar um abraço aqui para Ivanilton Caimbé, né, que faz parte do grupo Nandé Vaeté também. É o conhecido na aldeia dele como Menininho, né? Eu falei, rapaz, eu tenho um irmão que ele é Caimbé, dessa aldeia, rapaz. Tenho que manter contato mais com esse cara. E aí começamos a manter contato, aquela coisa. Eu fui lá visitar a aldeia, fui novamente agora, esse ano. E a gente conversando, a gente percebe que os costumes são muito parecidos, porque somos etnias vizinhas, né? Vivemos em territórios vizinhos desde tempos imemoriáveis. Então as culturas são muito parecidas. O cocar, inclusive, é parecido, não é um cocar de pena, né? Eles fazem o cocar acho que, se eu não me engano, de uma palha que chama imbé.
O cocá que a minha etnia, os Quiriri-Sapuiá usavam aqui, também era desse material. Passou a ser feito de outro material quando os Quiriri-Sapuiá daqui foram obrigados a ir embora, né, pelos diversos conflitos que tinham, e foram se aldear com os Pataxó, e eu com o Tupinambá, que é aí que se criou, né, Pataxó Ranranran. Ranranran quer dizer família, né, para quem não sabe, né, a família Pataxó. E aí passaram a fazer cocá com penas, tal, porque já era uma característica do local onde eles foram viver. Então a geografia, a ecologia influencia demais nas nossas vidas. E influenciava demais na vida dos nossos parentes indígenas antigamente e hoje em dia, que inclusive os nomes que eles davam aos locais tinha muito a ver com a ecologia do local, né? Se não basicamente isso, ou com a geografia. E aí fui ter contato com esses parentes mais próximos para poder saber como é isso, essa vivência, essa coisa toda. E aí a gente fica maravilhado, porque a gente percebe que assim, a gente não vive tão distante, culturalmente falando. Os nossos costumes, os nossos pais praticavam os mesmos costumes, os nossos amigos hoje em dia praticam os mesmos costumes, pessoas que a gente percebe assim, a gente fala, rapaz, essa pessoa parece ser indígena. E aí a gente começa a conversar, ele começa a falar de onde são os pais dele, os avós. Aí você descobre que não, um rapaz mesmo que eu encontrei um tempo atrás, ele faz minha família é de Rodelas, sabe, que é um outro local de aldeamento indígena. Um outro amigo meu, que é amigo assim da adolescência, ele, rapaz, ele é do Rio Grande do Norte, ele, rapaz, a minha família é potiguar. Eu falei, rapaz, pesquisa isso, procura saber quem são. Muitas vezes tu tem até parentes vivendo em aldeia ainda, porque nós somos indígenas urbanos, então nós precisamos também desse elo com as aldeias. E precisamos ser reconhecidos também como indígenas, apesar de viver na cidade, porque nós viemos para a cidade muito por causa desse processo colonialista. Senão nós estaríamos vivendo nas nossas aldeias ainda. Então é isso, assim, o meio ambiente, o ambiente no geral influencia demais. Eu acompanho muitas páginas aí do pessoal de São Paulo também, porque eu vivi aí nesse ambiente. Então eu vejo o processo da Billings, a poluição mesmo. A gente que é da Bahia aqui, principalmente do interior da Bahia, quando a gente vai a São Paulo, a gente sente diferença no respirar, no sentir, sabe? Porque o ambiente já é totalmente, né, outro ambiente. E assim, isso a gente percebe quando a gente passa a usar os sentidos. A gente passa a viver um pouco mais como indígena, sentir os cheiros, né? Ouvir a natureza, observar, né? A gente passa a falar as nossas palavras, Ibirapuera, Moema, né? São Paulo tá cheio de nomes indígenas que as pessoas não sabem nem o que significa. E assim, isso é de uma tristeza absurda. A minha região aqui também é a mesma coisa. O meio ambiente indígena está ali, debaixo do nosso nariz, vamos dizer assim, né? E as pessoas não percebem nos nomes das cidades, nos nomes dos rios, nos nomes das localidades, nos nomes das pessoas também, né? Nos nomes das pessoas, nos apelidos principalmente. Às vezes as pessoas dão apelidos às outras assim, sem nem. Tem um amigo mesmo aqui que o apelido é Calango. Né? Calango é um nome indígena, né? Tem, tem, tenho pessoas que ganham apelidos indígenas, Caboré, por aí vai, sem nem saber o que significa, mas quando descobrem, aí ficam maravilhados também. Então, eu acho que é isso. Nós somos a natureza, nós não somos parte da natureza. Nós somos a natureza também. E a natureza que a gente destrói fora, o meio ambiente que a gente destrói fora, a gente está destruindo uma parte dentro da gente também. Que a gente está conectado com aquilo ali, entendeu? Quer você queira, quer não. Eu costumo dizer, até para encerrar aqui, nas minhas palestras, eu costumo dizer o seguinte: você pode ser evangélico, você pode ser do candomblé, da umbanda, você pode ser budista, você pode ser espírita, você pode ser indígena, você pode ser cigano, você pode ser o que for. Se você está num ambiente, quando a chuva cai, ela molha todo mundo. Todos nós nos molhamos. Então, independente do que você acredita, do que você seja, o meio ambiente é soberano. Ele influencia para todos do mesmo jeito. Independente do seu Deus, do meu Deus, do Deus que você acredita, a natureza age da mesma maneira para nós todos. Então, temos que respeitar. E nós, como povos indígenas, né, respeitamos a natureza, veneramos e vivemos a nossa natureza. E eu acho que assim, é um convite que eu faço até para você que vai nos assistir. Nós estamos fazendo um cadastro também dos indígenas urbanos. Se você se caracteriza como indígena, se você sabe da sua origem familiar, se você tem vontade de se assumir, nos procure e fale com a gente.
Nós estamos aqui para auxiliar e para ajudar nesse sentido. E principalmente para nos abraçar, né? Ser quem nós somos, né? Nós estamos aqui hoje, Lud, nessa live, nos abraçando, na verdade, né? Não é só uma live, não é só uma transmissão de conteúdo, não é só para monetizar, né? Nós estamos nos abraçando, que a gente sabe que é necessário. E muito bom. Eu estava lendo aqui, inclusive eu vou colocar a descrição do vídeo, eu vou colocar o texto sobre o Tratado Descritivo do Brasil. Eu estava lendo aqui algumas coisas aqui que eu tenho esse texto assinado, inclusive, pelo Von Hagen, né? Que é um dos autores que também a gente discute bastante, né? E como esse tratado descritivo, para quem for ler, eu vou colocar ali, inclusive eu vou colocar também o link para que vocês conheçam ah, o meio de comunicação que o parente tem, também vai ficar na descrição do vídeo, aproveitando aqui para falar para os queridos inscritos, inscritas, que compartilhem esse vídeo, façam seus comentários, deem seu like também, e a gente tenha esse canal de comunicação que nós precisamos ter com as pessoas, para que as pessoas tirem suas dúvidas, inclusive sobre esses modos, esses hábitos ancestrais que nós temos, que ajudam e muitíssimo a consciência das pessoas em relação a como ela deve se ver diante daquilo que chamamos de natureza. E como bem nós dizemos aqui em São Paulo, não é que nós estejamos defendendo a natureza, nós somos a natureza nos defendendo. Nós estamos nos defendendo das espúrias intencionalidades de políticos, de empresários, inclusive eu me comunico muito com o pessoal do Observatório de Olho nos Ruralistas, estivemos, inclusive, como Nhandevaeté, junto no lançamento do segundo volume desse documento que esse grupo, esse observatório vem fazendo, rastreando, cartografando todos os grupos, os políticos, inclusive tem até pastores evangélicos, tem grandes celebridades do mundo da arte e da cultura que bancam esse tipo de imprecação contra a vida como um todo e contra a materialidade da vida imediata. Esses dois conceitos que eu gosto de usar muito, que é criação pessoal, inclusive, para designar a vida nessa mega biosfera onde nós estamos, que nós chamamos de planeta Terra, e na materialidade da vida imediata, que é a materialidade que devém do cuidado da natureza, porque não se trata de não derrubar uma árvore, mas se trata de devolver uma semente, uma raiz, para que essa árvore possa novamente reproduzir-se e reproduzir as condições necessárias para uma reprodução da vida. Ou seja, é um ciclo constante que não pode nem deve ser cerceado ou truncado por pequenos grupos que pensam apenas nos seus lucros, nos seus interesses particulares. E é essa a consciência que se deve levar adiante. Como nós estamos lidando também dentro do âmbito da educação, uma das grandes reivindicações e demandas que também o canal Abiayala vem fazendo é a mudança nos conteúdos dos livros didáticos escolares a partir da Fundamental 1, para que já as crianças já comecem a ter consciência e nisso devenha a criação, a formação do novo indivíduo, do novo ser humano, com uma outra consciência, uma consciência, inclusive, é, 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 hologramática, como eu chamo, ou seja, que ela percebe que ao redor dela há um vasto mundo, vasto mundo, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, que devem a sua própria existência e que da existência dessa personinha a vida continue a sua caminhada
aprofundando, inclusive, em questões mais pragmáticas, como é, por exemplo, a questão do consumo, a questão dos resíduos, a questão do uso da água, e também ampliar essa consciência política para que essas crianças amanhã façam o trabalho que nós estamos fazendo hoje, com tudo o que isso significa, com todo o esforço, com todas as contrariedades que nós temos, inclusive, infelizmente, devo dizê-lo, também desde dentro do contexto das lutas originárias, sabendo, inclusive, ademais, que lá no Congresso Nacional nós temos parentes que compactuam com esse outro tipo de visão devastadora, exterminadora, genocida. Infelizmente, nós temos isso, né? Parente, em questões educacionais, como que está sendo essa relação entre a educação formal e essa educação ambiental que nós queremos ou pretendemos que incida dentro da consciência desde a tenra idade, a tenra infância, até a sua vida adulta? Então, Lud, partindo dessa direção mais educacional, né? Antes eu só queria contemplar tudo aquilo que você falou antes aí, que é assim, nós somos uma arte, né? Temos que ser o equilíbrio, a verdade, a justiça, a retidão e a harmonia, né? Então, todos nós temos um pouco dos princípios de Mahat como norteamento, né? Até norteamento fica até uma coisa etimológica meio estranha, né? Mas como direção, né? Vamos dizer assim. E a educação está muito inserida nisso, né? Se for sair de Mahat, vamos para outra figura que representa aí, Sechat, já representa a inteligência, a educação, né? A matemática também, aquela coisa toda. Desse ponto de vista educacional, no sentido ambiental, cabe lembrar que nós temos uma lei aprovada aí há mais de 20 anos, se eu não me engano, de educação ambiental nas escolas. E o que acontece muitas vezes é que, assim, pega assim um professor de qualquer disciplina e você vai dar aula de educação ambiental também, porque está na lei. E aí fica-se essa coisa, né? Claro que temos profissionais na área da educação que assim não se contentam em passar só o conteúdo que lhes é exigido, né? Eles fazem muito além, né? Professores não são traficantes, como a gente ouviu um acéfalo falar um tempo atrás aí, né? Se professores são traficantes de conhecimento, que talvez ele não tenha sido incluso nessa lojinha aí do conhecimento, né? Onde os professores estavam lá trabalhando. E aí, pega-se alguns professores e fala, você vai dar aula de meio ambiente e tal, né? E aí fica assim ensinando o quê? Às vezes reciclagem, né? Aquela coisa bem simples mesmo, que não surte grandes efeitos nessas questões educacionais, da educação ambiental. Então, o que a gente precisa cobrar muito sempre nesse sentido? Que cada profissional seja inserido na sua área, né? Um professor de português, que ele seja incentivado a melhorar o ensino de língua portuguesa dele. E não que ele seja sobrecarregado, muitas vezes, com outras atividades que não deveriam estar na grade curricular dele e seja cobrado depois de passar esse conteúdo para o aluno, sendo que às vezes ele não tem nem material, ele não tem, ele não tem capacitação, ele não tem, às vezes, um meio ambiente equilibrado, né? Um meio ambiente equilibrado para poder fazer essa transmissão de conteúdo. E aí a gente fica sempre nesse velho discurso, que temos que cuidar do meio ambiente, que temos que pensar na natureza, isso e aquilo, mas não se ensina a cuidar, não se ensina a pensar. A gente ensina a coletar lixo, a gente não, muitas vezes não aprende a não jogar lixo, né? Eu sou crítico muito nesse sentido. É muito bonito você fazer mutirão para coletar lixo nas margens de um rio, mas por que você vai ensinar a coletar depois que ele for jogado? E não o contrário, a não jogar aquele lixo ali para que você não precise ir coletar depois, né? Você não pode assorear
Você não pode desmatar as margens de um rio, porque se o rio acabar, você vai ter que lutar por ele depois. E aí, o que você vai fazer? Você vai continuar ensinando a combater a consequência ao invés de ensinar a minimizar as causas, né? A educação passa muito por isso, né? Nós, como educadores, também pisamos por isso. E aí, volto até aquele ponto que eu te falei. Eu passei a querer indicar livros e filmes por ser um educador também. Porque eu achei que é uma forma muito. Os livros, tudo bem que são um pouco mais amplos, né? É para quem gosta de pesquisar, estudar e ler mesmo, né? Mas eu falei, eu tenho que colocar alguns filmes também, que é uma maneira de educar, de certa forma, mas mas é uma forma também assim, dos filmes mais acessível a as pessoas que não gostam muito de ler mesmo, de pesquisar, porque nós não fomos ensinados isso, Lud. Nós somos ensinados o contrário. Ah, para que você vai estudar demais, você vai ficar louco. Para que você vai ficar lendo essas coisas aí, entendeu? E aí nós, olhe bem o que eu vou dizer. Nós, como povos indígenas, como povos afro, nós precisamos nos voltar para a educação nossa e dos nossos filhos, porque eles educam nossos filhos. O nosso colonizador educa os nossos filhos. E não pode ser dessa maneira. Nós temos que educar nossos filhos. Nós somos os únicos povos do mundo que mandam seus filhos ser educados pelo seu colonizador, são os povos afro e os povos indígenas. Então a gente tem que parar com isso. Nós temos que ser professores, nós temos que ser nossos alunos, nós temos que ensinar a nossa forma de viver para os nossos, porque senão eles só vão aprender aquilo que o colonizador acha que é interessante para ele. E aí é onde a gente cai nesse imenso abismo de desmatamento, de apagamento cultural, de preconceito, de discriminação, né? Às vezes a gente é, como eu falei, a gente é combatido pelos nossos próprios, né? Você sai com um cocar com a pena na cabeça, às vezes você vê uma pessoa que é de família indígena, tem características indígenas, te discriminando. Uma pessoa que é afro te discrimina por você ser afro demais, como diz, ou radical, né? Então a gente precisa se atentar à educação, porque educação não é coisa de rico, não. Educação é coisa de quem se dedica. Muitos professores não têm as mínimas condições, mas se dedicam aos seus alunos de tal maneira. E talvez, Ludes, talvez não, eu tenho certeza disso. Se você está aí hoje e eu estou aqui, nós estamos fazendo essa live junto, foi porque muitos professores nos influenciaram na nossa vida, né? E hoje nós podemos estar, sei lá, de certa forma, dando até um certo orgulho para eles, né? Como a gente tem orgulho dos nossos alunos hoje em dia. E aí, só para finalizar esse ponto aí que eu falei, eu costumo fazer essas indicações, porque eu acho que é uma forma mais simples de levar algum conhecimento. E aí, não só o Tratado Descritivo do Brasil, que assim, é uma das meninas dos meus olhos, né? O Tratado Descritivo do Brasil. Mas como eu tenho dois olhos, tem outro livro também que, assim, depois que eu li, mudou minha vida, que foi, assim, Negras Raízes, né? De Alex Healy, que é a história do Kunta Kinte, né? Que, rapaz, eu vi ali aquilo ali, eu me sentia dentro da tribo, da aldeia ali. E aí, rapaz, era isso, né? Acho que tudo você junta para poder educar melhor a quem você quer atingir e se autoeducar também para você se conhecer melhor, né? Bom, parente, aqui finalizando o nosso segundo bloco, já teremos outras oportunidades. Estou muito agradecido por esse convite, por você ter Eu aceitado agradeço. esse convite. E também, ao mesmo tempo, vamos fazer esse trabalho de repassar esses autores, esses livros, esses filmes. A gente pode colocar, inclusive, nos comentários do vídeo para que as pessoas que queiram No meu acessar. Instagram tem, viu? Mais fácil até lá. Acesse o meu Instagram lá, Valber da Gama, tem todas as indicações que eu já fiz até hoje, tem lá. Muito bom. Mais uma vez, muito agradecido ao Etecatu, como nós dissemos aqui em São Paulo. Boa noite, um grande abraço.
um abraço virtual, ancestral, e vamos em frente, que ainda nós temos muita luta pela frente, muitas coisas para nós dizermos para a população, e ela considere nós também como parte desse bioma, dessa biota que chamamos de Brasil, Pindorama, Pindoretá. Auetecatu, Xaltumai, parabéns. Pessoal, meus amigos, se inscrevam aí no canal Abiayala, sigam aí as redes sociais e é isso, viu? Tamo junto, porque precisar aí, falem com a gente, mandem